Amada Valéria. Bom dia a todos, saúde os irmãos com a paz do Senhor, a todos que estão aqui, a todos que estão em casa também nos assistindo. Dando continuidade ao estudo do livro de Êxodo, hoje nós vamos ler Êxodo 36. Êxodo 36. Nós estamos estudando a respeito da construção do tabernáculo, né? E hoje a gente vai continuar essa leitura. Então, começando no versículo 1. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda, cada manhã, o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. Assim, todos os homens hábeis, entre os que faziam a obra, fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim com querubins. De obra de artista as fizeram. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas eram de igual medida. 5 cortinas eram ligadas uma à outra e as outras 5 também ligadas uma à outra. Fizeram laçadas de estofo azul na orla da cortina, que estavam na extremidade do primeiro agrupamento. E de igual modo fizeram na orla da cortina, que estava na extremidade do segundo agrupamento. 50 laçadas fizeram numa cortina e 50 na outra cortina, na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Fizeram 50 colchetes de ouro com os quais prenderam as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. Fizeram também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Fizeram 11 cortinas. O comprimento de cada cortina era de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas eram de igual medida. Ajuntaram à parte 5 cortinas entre si, e de igual modo as 6 restantes, e fizeram 50 laçadas na orla da cortina, que estava na extremidade do primeiro agrupamento. Fizeram também 50 colchetes de bronze para juntar a tenda, para que viesse a ser um todo. Fizeram também de peles de carneiro, tintas de vermelho, uma coberta para a tenda e outra coberta de peles finas. Fizeram também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas tinha 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes, travados um com o outro. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, fizeram 20 delas para o lado sul. Fizeram também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também fizeram 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte,
com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados, as quais por baixo estavam separadas, mas em cima se ajustavam à primeira argola. Assim se fez com as 2 tábuas nos 2 cantos. Assim eram as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases e 2 debaixo de outra tábua. Fizeram também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o ocidente. A travessa do meio passava ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Cobriram de ouro as tábuas e de ouro fizeram as suas argolas, pelas quais passavam as travessas, e cobriram também de ouro as travessas. Fizeram também o véu de estofo azul púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Com querubins o fizeram de obra de artista, e fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus cochetes eram de ouro, sobre 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um reposteiro de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador, e as suas 5 colunas e os seus colchetes, as suas cabeças e as suas molduras cobriram de ouro, mas as suas 5 bases eram de bronze. Vamos orar novamente? Paizinho amado, muito obrigada, Senhor, por poder ler a Tua palavra nesta manhã e poder entender, Pai, que Tu és um Deus de detalhes, que Tu és um Deus que cuida de cada um de nós de forma especial e que Tu dás atenção a cada um de nós de forma específica, Pai. Muito obrigada. Fica conosco. Amém. Quando a pastora Ilta falou que eu daria o devocional hoje de manhã, aí eu fui olhar, né, para ver qual seria a passagem que a gente leria. E aí eu falei, Jesus, quando eu li, né? Tabernáculo, construção do tabernáculo. Como isso pode ser aplicado nas nossas vidas de maneira prática? Porque, para mim, eu não sei ler a Bíblia se eu não puder aplicar na minha vida. Porque a Bíblia, sem aplicação, ela, para mim, não vale absolutamente nada. E aí eu li e falei, Senhor, fala comigo aquilo que o Senhor quer que a gente transmita, que eu transmita para as pessoas nessa manhã. E aí Deus me lembrou de Coríntios 6, 19 e 20. E lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, fala bem assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E eu falei, glória a Deus, porque naquela época, né, em que a Bíblia foi escrita, eles tinham um tabernáculo, onde eles compartilhavam a presença do Espírito de Deus de uma forma toda ritualística, onde eles precisavam ter todo um ritual para se achegarem a Deus. Não era a liberdade que nós temos hoje. E Deus me trouxe a memória, falando em Coríntios, que hoje cada um de nós tem um tabernáculo dado por Deus, o nosso corpo, que nós precisamos cuidar. E aí o tema da nossa lição hoje é como eu estou cuidando do santuário que Deus me deu, né? Como eu estou cuidando do meu corpo? Como eu estou cuidando? O cérebro faz parte do corpo, então como eu estou cuidando do meu cérebro também? Como eu estou cuidando dos meus pensamentos? E aí nós vamos falar sobre isso nessa manhã. E em Êxodo 25, 1, 2 e 8... Deixa eu voltar aqui. Quando Deus fala a respeito da construção do tabernáculo, ele fala assim, Êxodo 25, 1, 2 e 8. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso, e dele recebereis a minha oferta. Versículo 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio dele. Ou seja,
Deus, a princípio, deu a ordenança a Moisés para que o santuário fosse construído, né? Aquele templo móvel, que aí eles iam levando para onde eles iam. E em 1 Coríntios a gente vê que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, começou a habitar em nós, através do Espírito Santo. E que Jesus habita em nós, no nosso coração. Então, hoje nós temos um corpo que é o templo do Espírito Santo. Então, nós temos o privilégio de termos Deus habitando no nosso coração. É um grande privilégio. E aí nós perguntamos nessa manhã: como eu estou cuidando do corpo que Deus me deu? O que eu estou fazendo com ele? Como eu estou cuidando dele? E a primeira coisa que a gente vai falar está lá em Provérbios 2, 1 a 5. Que fala o seguinte: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, qual o primeiro passo que eu preciso ter para cuidar do meu corpo, para cuidar da minha mente, para cuidar do santuário que Deus me deu? Eu preciso pedir a Deus que me ensine. Olha como Deus é maravilhoso. Ele dá a instrução, Ele deu para a gente o corpo, Ele deu para a gente a mente, Ele deu para a gente o nosso cérebro. E Ele falou assim: se você quiser aprender como cuidar do seu corpo, como cuidar da sua mente, como cuidar do que eu te dei, do templo do Espírito, pede para mim que eu te ensino. Mas nós precisamos clamar. Mas clamar com vontade. Não é aquela oraçãozinha ali, dormindo já na cama, deitado, já morrendo, né? Senhor, obrigado pelo meu dia. Puf, desmaiou, dormiu. Não. Por que Abraão é chamado pai da fé? Porque Abraão, eu perguntei isso para Deus e Deus me falou depois de algum tempo que Abraão foi chamado o pai da fé porque ele tinha relacionamento com Deus. Por que Abraão obedecia a Deus com tanta ênfase? Deus falava com Abraão e Abraão obedecia de imediato. Por quê? Porque Abraão conhecia a Deus. E como é que a gente conhece alguém? Passando tempo com esse alguém. Como é que a gente conhece a Deus? Investindo tempo em estar com Deus. E como é que a gente desenvolve esse relacionamento? Não é nas multidões, não é com plateia, é no nosso secreto, é no nosso cantinho. Lembra aquele filme que já foi falado até aqui na igreja, não sei se já passaram aqui, mas é o Quarto... Isso, Quarto Secreto, acho que é o Quarto Secreto, né? Quarto de Guerra, isso, Quarto de Guerra. Eu vi a propaganda essa semana e não gravei o nome. Quarto de Guerra. Exatamente aquilo ali. É separar um lugar, é separar um tempo, é separar um momento para buscar relacionamento com quem? Com quem vai te mostrar o que você tem que fazer. É assistência 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Aí por que às vezes a gente fala, por que eu não estou vivendo o melhor de Deus na minha vida? Por quê? Porque você não está buscando ler o manual. Você não está buscando conhecer a assistência técnica. Entendeu? É o tempo todo, está à nossa disposição. E aí, Deus falou isso comigo, eu achei bem interessante. Por quê? Lá no versículo 1 de Êxodo 36, fala assim: assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário. Aqueles homens, eles não foi assim mágica, não. De repente, aprendi tudo. Não, foi Deus quem deu a eles habilidade e sabedoria. Então, você está precisando de habilidade e sabedoria para fazer alguma coisa na sua vida, para administrar o seu corpo, para administrar suas finanças, para administrar seu casamento, para administrar seu relacionamento com os filhos? Bíblia, palavra de Deus, oração, joelho no chão. É isso. Não tem lá em... Esqueci a palavra. Efésios 3, 14 a 19. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai.
de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, me conceda que eu seja fortalecida com poder pelo Espírito Santo de Deus. É isso. Não é de nós não somos nada, nós somos pó, mas o Espírito de Deus que habita em nós nos transforma a cada dia. Entende? Então, se a gente quer saber como viver nessa vida, vamos buscar na fonte. Palavra de Deus e oração, o Espírito de Deus vai mostrar. Como exemplo, ontem eu vim aqui na intercessão e eu falei, segunda-feira, eu falei, pastora, depois da intercessão, ora comigo, eu preciso amanhã ter uma decisão difícil e eu preciso da sabedoria de Deus. E aí a pastora orou comigo, eu vim para a intercessão, orei em casa, botei a família para orar, todo mundo orando. Glória a Deus, deu certo, Deus abençoou, de acordo com aquilo que foi da vontade do Senhor. Mas eu me movi. Por quê? Porque é fé, é oração. Orar mais ação. Se você ficar só orando e não fizer também alguma coisa, não buscar ajuda, não buscar sabedoria, não clamar por inteligência e sabedoria, não adianta. E aí a gente vai lá para o versículo 6 do Êxodo 36, quando ele fala assim: então Moisés ordenou e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. E aí eu pergunto para você, na sua vida, o que está suficiente? O que está sobrando e o que está faltando? Você sabe? Você sabe olhar para o seu corpo e dizer assim: no meu corpo está faltando sono de qualidade, no meu corpo está faltando uma boa alimentação e saudável, no meu corpo está faltando amor ao próximo ou amor próprio, está faltando, ou de repente está sobrando preguiça, gente, eu falei para Deus, Senhor, é para eu falar mesmo aqui, eu fiquei ontem à noite brigando com o Senhor, assim, né, brigando modo de dizer, mas falando, Senhor, é isso mesmo, mas tem gente que infelizmente está sobrando preguiça, está sobrando desânimo, está sobrando cuidar da vida alheia em vez de cuidar da própria vida, está sobrando. Então, o que Deus falou aqui para Moisés no versículo 6? Ordene ao povo que não deixe sobrar nada. Já está suficiente, não precisa mais. E aqui ele estava falando do templo, construção. E do templo na nossa vida? A gente precisa de equilíbrio. Às vezes tem uma área da sua vida, de repente é o seu trabalho, que você está dando uma atenção, super, mega, master plus. Atenção maravilhosa. Você está trabalhando, você é um ótimo profissional, você está dando tudo de si ali no seu trabalho, mas os seus filhos estão jogados. Ou de repente o seu casamento está jogado, ou de repente o seu corpo. Não, você está o dia inteiro na igreja, está fazendo a obra do Senhor, você está ali, firme e forte na obra do Senhor, mas você não tem uma alimentação saudável, você não cuida de olhar para a sua alimentação, você não cuida para olhar para exercício físico, de repente você está precisando fazer exercício físico, de repente está precisando não, todos nós precisamos fazer exercícios físicos regulares, isso é para a nossa saúde, a gente precisa se movimentar. Eu não estou dizendo exatamente ir para uma academia e tal, mas se movimentar de alguma forma, de forma orientada, buscar um médico, buscar, de repente, numa assistência de um posto de saúde, de uma UPA, de alguma coisa. Gente, hoje em dia na internet tem acesso a vários, tem exercícios completos que precisa fazer, mas sempre com orientação médica. Né? Vai no médico primeiro, pede orientação, pede uma dica. Aqui na igreja nós temos várias pessoas que podem ajudar, tem psicólogo que pode ajudar, porque de repente sua cabeça está tão ruim que o corpo não funciona. Não funciona por quê? Porque a cabeça está pesada, não está funcionando direito. Por quê? Porque de repente você não está dormindo direito. De repente você está dormindo só 3, 4 horas por noite e está achando que, não, eu com 3 horas de sono eu estou zerada. Desculpa te dizer, isso é uma mentira. O nosso corpo foi feito para ter uma quantidade X de horas de sono. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Mas, em média, no mínimo 6 horas de sono. Para a gente o quê? Na hora do sono é a hora que o nosso dia é... Lembra da faxina? É a hora da faxina. Quando a gente dorme, a mente da gente faz faxina. Aquilo que presta, ela fortalece. E aquilo que não presta, ela
joga fora. Joga lá. Fora não, na verdade ela vai acumulando lá no cantinho do nosso inconsciente. Então, se a gente não tiver um sono de qualidade, as mulheres aqui, quem já tentou fazer faxina na casa estando super cansada? Sai uma maravilha de faxina, né? Levanta o tapete assim, joga lá para baixo, pega aquela roupa, lava de qualquer jeito, pega aquele cantinho do guarda-roupa que precisava ser limpado e organizado, a gente fala, não, esse aí fica por ano que vem, né? E aí vai. É isso. Se a gente não tiver uma boa noite de sono, o nosso cérebro não faz a faxina adequada. E a gente começa a acumular o quê? Lixo no nosso cérebro. Então, a gente precisa ter um sono de qualidade. Então, o terceiro ponto é esse. O que está faltando na sua vida, no seu corpo, para você viver bem? E o que está sobrando? Só você pode dizer, você diante de Deus, procurar essas respostas. No versículo 9... fala assim, o comprimento de cada cortina era de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas eram de igual medida. Se você continuar lendo o capítulo 36, você vai ver que em vários versículos ele fala igual medida, tantos centímetros, tantos colchetes, de tal material. Nosso Deus é um Deus de detalhes. Se Deus dá instruções tão minuciosas a respeito da construção de um templo, que era o templo, né, para as pessoas buscarem a Deus naquela época, imagina o que Ele não quer fazer com a nossa vida, que nós somos os filhos amados deles. Nós somos escolhidos por Ele para sermos filhos dEle. Ele tem instruções detalhadas para nós. Sabe por que a gente não sabe quais são essas instruções? Porque a gente não vai lá saber na fonte. A gente não vai procurar assistência 24 horas para saber o que Deus quer falar para a gente. Mas está tudo aqui. Está tudo na Bíblia. Deus está explicando. Provérbios. Quando você lê as instruções de Provérbios, você vê que tem instrução para tudo. Tem instrução para trabalho, tem instrução para construção, tem instrução para relacionamento homem e mulher, tem instrução para relacionamento pais e filhos, tem instrução para tudo, para profissão, para tudo. Por que você não sabe então? Não está lendo. Simples assim. Não está buscando. Não está clamando a Deus por força e sabedoria para buscar, porque eu sei que é difícil. Nosso cérebro gosta de sombra e água fresca. É difícil mudar. Só que nossa vida tem duas dores. A dor de mudar ou a dor de permanecer como está. As duas dores doem. Só que com a diferença de que a dor de mudar vai te levar para onde você quer ir. E a dor de permanecer como está, você não sabe o que isso vai dar no final. Então não é melhor doer, mas doer por um propósito que você sabe o que você quer? Né? Você está sofrendo, está doendo, mas você sabe para onde você está indo. Você escolheu o caminho que você quer. Agora, se você deixa a vida me levar, né, vai lá, a vida vai te levar, provavelmente, na maioria das vezes, para onde você não quer ir. Para onde você não gostaria de ir. Então, escolha a dor que tem resultado. O resultado que você escolheu. Ok? É assim que a gente continua. E aí, a gente vai passando para a parte doída, que eu falei assim, Senhor, o Senhor tem certeza que é nessa direção? Então vamos lá. E Deus falou comigo assim, normalmente eu falo nas minhas mensagens, que muita gente está atrás de casa, aceitou a Cristo, está garantido casa, comida e roupa lavada. Né? Eu falo, isso é mentira. Não está garantido. Aí ontem eu fiquei pensando, meditando, e aí Deus falou comigo, não, eu posso dar sim, casa, comida e roupa lavada, só que vai ser o seguinte, a casa eu vou te ensinar a adquirir. E eu vou te ensinar a administrar. A comida eu vou te ensinar a adquirir. E eu vou te ensinar a ter em abundância. E a roupa lavada eu vou te ensinar a adquirir. E talvez por um tempo você tenha que lavar com as próprias mãos as suas roupas. Sim. Por quê? Porque Deus não faz o que você sabe fazer. Deus não faz o que eu sei fazer. Aquilo que eu sei fazer, aquilo que você sabe fazer, cada um faz o seu. Não vai cair do céu. Não vai simplesmente bater lá na sua porta e falar assim, está aqui a escritura da sua casa, eu sou o marido que Deus mandou, já estou vindo aqui com a escritura da casa, eu já tenho todo o manual para a gente criar nossos filhos, assim, para serem filhos perfeitos, honestos, íntegros, tementes a Deus, já está tudo pronto. Olha, estou chegando aqui. Não,
Muitas vezes na sua casa, para as solteiras, não vai vir o príncipe encantado no cavalo branco, maravilhoso. Às vezes acontece de vir só o cavalo. E aí você vai ter que cuidar do cavalo para o cavalo virar príncipe. Lembra da história do sapo e do príncipe? É aquilo ali. Você tem que ter visão. Tem amigas minhas que eu olho assim o casamento, quando elas começaram a namorar, eu falei, meu Jesus amado, aonde essa criatura está se enfiando, está se metendo? E gente, hoje pensa nas bênçãos que são esses maridos. Mas pagaram o preço, e pagam hoje diariamente um preço alto para terem o marido que tem, para terem a família que tem. Mas em determinado momento chegou só o cavalo, e aí eu falei assim, você tem certeza? Eu não falei, né? Mas eu pensei, tem certeza que vai por esse caminho? Mas em nome de Jesus, Deus abençoou. A pessoa teve visão, e teve fé, e teve ação. Não ficou dormindo, esperando, não. Às vezes é isso. De repente, Deus te dá uma profissão, Deus te dá um trabalho que não é o melhor que você gostaria naquele momento. Eu, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi trabalhando na secretaria escolar, tirando xerox, fazendo serviço de secretaria e tal. Era um serviço burocrático, mas assim, bem simples. E aí, no ano seguinte, esse eu já tinha passado num concurso, e aí no ano seguinte eu passei para um outro concurso, que me chamaram para trabalhar onde era auxiliar de serviços gerais. Quem sabe hoje em dia o que é auxiliar de serviços gerais? É o quê? Limpeza. Eu ia trabalhar na limpeza num tribunal. E aí eu lembro que minha mãe estava viajando, e ela ligou, e eu liguei, e eu falei toda feliz, eu tinha na época 20 anos, eu acho que eu tinha 20 anos, 19 para 20, aí falei, mãe, lembra aquele concurso que eu passei há 3 anos atrás, me chamaram? E aí minha mãe veio assim com um balde de água fria na minha cabeça e falou assim, você tem certeza que você vai assumir esse concurso? Porque eu trabalhava num serviço burocrático, era tirar xerox, né, secretaria e tal, e eu ia trabalhar na limpeza. Então, assim, em tese eu estaria regredindo. Só que, lembra quando eu falei numas mensagens anteriores que o meu sonho era ter uma conta no Banco do Brasil, trabalhar no tribunal e ter uma família? Aí eu falei para minha mãe, mãe, eu quero entrar no tribunal, seja pela porta, pela janela, pelo esgoto, seja lá por onde for, eu quero entrar. E, gente, para a honra e glória do Senhor, no meu primeiro mês de trabalho, o nome do meu chefe era Jesus. Só que a criatura era espírita. E aí, espírita, assim, não que eu tenha nada contra os espíritos, de jeito nenhum, mas assim, ele era muito confrontador. Por eu ser cristã, né, e ele ser diferente, ele me confrontava muito. E eu falei, Jesus, o Senhor botou Jesus para me provar. E foi realmente, porque foi uma provação o mês inteiro. E ele, você não vai assumir. Eu falei, vou, passei no concurso, eu vou assumir. Não vai, não vai. Eu tinha 20 anos na época. Você não porque eu assim, né, toda mocinha, patricinha, né, e tal. Ele falou, você não vai dar certo trabalhar aqui não. Eu falei, eu passei no concurso, eu vou assumir sim. E aí eu comecei a trabalhar. Sabe que ele não me disse, gente, olha a aprovação, ele não me disse que não existia mais serviço de limpeza, eu ia trabalhar na Copa. Eu amo cozinhar, eu amo fazer comida, e aí a vaga era para a Copa, só que a princípio ele não me disse. E aí eu fui trabalhar na Copa, fazendo o que eu gostava o dia inteiro não, eram 6 horas, só o que eu gostava. Eu tinha liberdade plena para fazer criações, para cozinhar do jeito que eu queria, do modo que eu queria. E no primeiro mês de salário, foi o primeiro ou foi no segundo, eu não lembro, o meu salário simplesmente triplicou. Aquilo que eu esperava ganhar no início, quase que triplicou. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus é fiel e Ele cuida da gente, mas Ele quer ação. Se diante do primeiro desafio eu tivesse falado, não, é limpeza, não vou. Ou então, não, é muito difícil, esse homem está me provando, ele vai ficar contra mim. Não. E no final, o tempo que eu passei no tribunal, ele era tipo mó xodó comigo. Eu fiquei 5 anos e meio lá, e ele ia tomar cafezinho lá, Valéria, cadê o café? E não sei o quê. E foi bênção, paguei minha faculdade com esse dinheiro, fiz economia para comprar meu primeiro apartamento com esse dinheiro, casei com esse dinheiro, bênção. Então Deus quer nos abençoar, mas a gente precisa agir. E aí, para encerrar, essa é a melhor parte. Provérbios 6:6. Esse eu gostaria que todos abrissem. Vamos lá, que é para encerrar hoje de manhã. Provérbios 6:6.
Eu queria que vocês entendessem que eu conversei com o Papai do Céu ontem e falei assim, Senhor, o senhor tem certeza? Ele falou que era. Tá bom, então vamos lá. Provérbios 6:6. Não sou eu quem está dizendo. Está na Bíblia, ok? Provérbios 6:6. Advertência, olha o tema do versículo. Advertência contra a preguiça. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Vou ter que repetir, gente. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Então, o que Deus quer nos falar nessa manhã é, Ele está pronto para nos abençoar. Mas aquilo que a gente pode fazer, Ele não vai fazer. Você quer dormir 2, 3 horas da manhã e acordar meio-dia, não cuidar da sua casa, não cuidar da sua vida, não cuidar das suas coisas, não ser diligente com a sua profissão, não ser diligente com a sua família, não ser diligente com os seus filhos, e você quer que no final dê tudo certo? Não é assim que acontece. Nosso Deus é um Deus de justiça. Não está na Bíblia, mas tem um ditado muito antigo que diz, como é que é? Quem cedo madruga, como é que é? Deus ajuda quem cedo madruga, isso. Não está na Bíblia, mas tem a ver com a questão de diligência. Deus quer nos abençoar, mas nós precisamos ser diligentes. E diligentes com a nossa vida, né? Diligente. Tem gente aqui que é diligente assim, top plus master, mas com a vida dos outros. Está cuidando de todo mundo, está resolvendo a vida de todo mundo, tem resposta para todo mundo, mas a própria vida não cuida da saúde, não cuida da alimentação, não faz exercício, não cuida dos pensamentos para dormir bem, para ter uma noite boa de descanso, para os pensamentos, né, a faxina ocorrer da forma devida. Então, Deus está nos dizendo nessa manhã, e serve para mim, porque para eu falar para vocês, é como eu não falo aqui daquilo que eu não vivo. Que Deus me repreenda se isso um dia acontecer, mas o que eu falo aqui é aquilo que eu vivo. E eu falo para Deus, eu só falo daquilo que o Senhor tiver falado comigo e daquilo que eu estiver vivendo. E se eu não estiver vivendo, o Senhor me mostra. Porque é assim que eu quero viver, é assim que eu quero fazer. Então, Deus está falando para nós nessa manhã, sejamos diligentes. Abandonemos a preguiça, abandonemos essa coisa de procrastinação. Deixar as coisas para depois. Não, faça agora. Resolva agora. Mas eu não sei fazer. Lá no início a gente viu, só fazendo a recapitulação. Como eu estou cuidando do santuário que Deus me deu? Deus nos dá habilidade e inteligência. Número 2. Número 3. Nossa vida precisa de equilíbrio. Precisamos olhar aquilo que está faltando e aquilo que está sobrando, para que em todas as áreas da nossa vida nós tenhamos equilíbrio. Número 4, Deus é um Deus de detalhes, então Ele nos dá detalhes para que nós sigamos com detalhes nas nossas vidas. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, Ele quer nos ensinar. 5, para encerrar, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Joga a preguiça para fora, manda a preguiça embora. Clama a Deus para te dar força, para te dar direção, para te dar orientação, e Deus vai falar. Eu tenho experimentado isso na minha vida diariamente. Deus manda pessoas, Deus manda vídeos, Deus manda livros, Deus fala com a gente em sonhos, Deus fala com a gente usando pessoas. É de toda forma, é do jeito que Ele quiser. Mas é de um jeito que Ele sabe que a gente vai entender que é Ele que está falando. Amém? Então, nós encerramos nessa manhã dessa forma. E, ó, gente, não fui eu que falei, está aqui, ó. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Reconhece os teus caminhos e ser sábio. Então, é isso que Deus quer que a gente viva. Ele quer nos abençoar. Mas aquilo que nós temos que fazer, Ele não faz. Amém?